eu me faço, né? E às vezes a gente conversa, né? A gente vê nas crianças e vendo alguns estudos, né? Independente da situação que a gente está, a ansiedade ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E uma das ferramentas que nos faz bastante ansioso é essa daqui, né? Eu resolvi colocar ela no começo, porque eu atuei muitos anos na área de telecom, ainda estou, né, nesse ramo, e há mais de 30 anos atrás, muito da comunicação se fazia por meio de cartas, né, por meio de envelopes. Depois veio o facsímile, né? Então, uma mensagem para chegar no outro lado demorava 1, 2 dias, uma semana, né? Numa outra cidade. Aí a pessoa escrevia, digitava na máquina de datilografar, selava, colocava no correio para receber a resposta do outro. Então, assim, antigamente, né? Que não é tão antigamente assim, né? É bem curto esse período se for comparado com a história. As pessoas tinham mais tempo para pensar e responder e tomar decisões. Hoje eu falo com um amigo meu da França, em questões de segundos. Eu mando a mensagem e ele responde. Outro amigo meu nos Estados Unidos, ele responde, a gente pergunta como é que tá e lá e tal. E assim, a tecnologia ela é muito boa por um lado e por outro lado ela acaba roubando a nossa paz no sentido de roubando o nosso tempo, pelo excesso de telas, pelo excesso de redes sociais, pelo excesso de comunicação, né? Toda hora é um plim, plim, toda hora é uma mensagem e o celular vira um ditador na sua vida, né? Ele avisa lá que tem várias mensagens que você ainda não viu, aí você se sente na obrigação, se você não abrir e responder. Algumas pessoas até se aborrecem, né? Eu até conversei recentemente com um líder para ele ter mais calma, né? Porque eu não consigo responder o celular ao mesmo tempo trabalhar e conversar com outras. Então, algumas pessoas se sentem até ofendidas se você não abrir e responder a mensagem imediatamente, né? E o pior é você, às vezes, é obrigado a ser colocado em vários grupos, né? E você acaba permanecendo no grupo porque se você sair, você fere uma regra de etiqueta, né? As pessoas ficam chateadas que a pessoa saiu do grupo. Então assim, hoje é complicado viver sem esse aparelho. É até hipocrisia dizer que você não usa e não o tem, né? É muito difícil, você acaba se tornando uma pessoa excluída, né? E o segundo problema, né? Até coloquei essa charge aqui, né? Eu achei bem legal. O marido está no home office, né? Esse escritório aqui é um quarto da casa, né? E a esposa vem e ele diz assim: eu não me lembro, mas trabalho em casa ou vivo no trabalho? Então, era justamente aquela questão que a gente comentou no início, né? A, a, a moça que está substituindo a secretária, ela falou assim, poxa, todo dia é feriado, né? Então, na cabeça dela, que bom que todo dia é feriado. Mas, no meu caso, eu estou na situação desse rapaz aqui, né? Pô, parece que todo dia eu estou vivendo no trabalho, eu não estou parando, né? Então, antes, quando você tem a cerimônia de você sair você toma banho, você se arruma, você medita, né? E sai de casa. Quando termina o trabalho, né? Você desliga suas coisas, volta, né? Pega o trânsito, pega o filho da escola e tal. Tem um ritual, né? Aí você chega em casa, opa, cheguei em casa. No caso do home office, diferente. Você não tem um limite, né, de começo e de fim, né? E isso muito por vezes traz nos nossos corações bastante ansiedade e às vezes a cobrança, né? Quando você está num escritório, você vai para uma sala de reunião, tem aquele tempo de deslocamento, né? Tem aquela conversa de corredor, o café e tal. No home office não. Mal a reunião termina, já pula para outra, já pula para outra. Cada vez mais a tecnologia ela nos ajuda, mas por outro lado ela não nos dá aquele tempo do cérebro acomodar as ideias, né? Então aqui eu estou colocando uma pesquisa da Universidade de Michigan, né, que ele fala que 1 a cada 2 pessoas vão desenvolver na vida transtornos psiquiátricos e um quadro depressivo, entre outras coisas.
né? E o Augusto Cury, numa palestra dele, ele mencionou que pode chegar a 70% ou mais das pessoas atingirem o estado do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que ele identificou, né, como existente, né? Então, ansiedade, né? De um modo geral, as pessoas entendem, né, a ansiedade como algo que agita o nosso interior, né, que mexe com a gente, que deixa a gente tenso, que leva a gente a ser nervoso. A gente acaba descontando nas pessoas que estão próximas da gente, né, nos nossos colegas de trabalho, né, nas pessoas que estão ao nosso redor. Ela é gerada por uma preocupação excessiva, né, sobre algo, sobre alguém, sobre o futuro, como que vai ser, será que eu vou conseguir manter a minha família, né? Eu estou aqui isolado, mas será que eu vou conseguir trabalho depois, né? Será que eu vou conseguir vender meus projetos? Será que eu vou ter emprego daqui a alguns meses, né? Tá caindo as vendas, como é que vai ser daqui para frente? Então, todas essas coisas vão se somando na gente e a gente vai se enchendo de preocupação, né? Então, a gente tem uma sensação de perigo iminente. Então, a ansiedade, ela é, na verdade, nem boa e nem má, né? Ela é necessária na nossa vida. Se eu não tiver ansiedade, eu não vou tomar certos cuidados em algumas circunstâncias, porque ela me dá uma sensação iminente de opa, pode acontecer isso aí. Então, eu tenho que tomar uma ação para evitar que o mal aconteça. É que, na verdade, é deliberado de forma natural, né? Então, por exemplo, quando a gente leva para os animais, eles precisam caçar ou fugir, né? Na época lá dos nossos ancestrais era a mesma coisa. Ou eles fugiam do leão ou eles caçavam, né? Então, o cortisol que leva a uma certa ansiedade temporária, que a gente já tem de forma natural, para que a gente se preserve, né? Então, essa é uma liberação natural do corpo, né? E a ansiedade, ela faz parte da nossa vida porque mais uma vez, natural. Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, né? Você vai sentir, né, de fato, uma certa ansiedade. Você vai, por exemplo, ter uma reunião com o chefe, ou você, de fato, por exemplo, tem as contas para pagar amanhã e o salário ainda não caiu. Então, essa é uma ansiedade que é natural, né? Agora, o que você não pode deixar aqui, essa ansiedade, que ela pode se desenvolver graus, né, a ponto de repente de te abalar, né? E aí tem alguns sinais, por exemplo, alguns comportamentos que levam você acaba que desenvolvendo ansiedade excessiva, que é essa que você tem que ter cuidado, né? Obrigado. E qual é a consequência disso, né? Se você não cuidar, se você fica ansioso o dia inteiro, você leva isso para sua cama, e no outro dia você acorda, ainda está ansioso com aquela questão e continua, passa os dias, né, acumulando aquela falta de gestão da emoção, e isso pode te levar a uma TAG, TOC, pânico, SPA, né, as siglas das síndromes, né, o transtorno de ansiedade aguda, o transtorno obsessivo compulsivo, pânico, e SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Quem pode diagnosticar? Você não pode se autodiagnosticar, né? Você só pode identificar que você está com a sensação, com o sentimento ou com alguns sintomas que a gente vai falar logo mais. Quem pode te ajudar a diagnosticar é você indo a um profissional, né? Ou seja, o psiquiatra ele pode ajudar no sentido de identificar a saúde mental da gente, né? O psicólogo pode ajudar a analisar os seus pensamentos, as suas emoções, a sua mente, né? E hoje em dia, mais recente, né, os coaches, eles podem te ajudar a você organizar melhor
os seus objetivos daqui para frente, para algo que você queira melhorar, desculpa, eu falei igual Cebolinha, para algo que você queira melhorar na sua vida, né? Mas, assim, algumas dicas, né? Por exemplo, você precisa ter noites de sono melhoradas, né? E a ansiedade, ela quando você não consegue dormir ou está trocando a noite pelo dia, né? Então, o dia pela noite, né? Então, você tem que já ficar alerta, né? A noite, por exemplo, é onde passa por uma limpeza, né? Limpeza dos seus órgãos. Então, por isso que dormir cedo, né? Dormir por volta de 11 horas, que já não é tão cedo, é de 11 até 2 horas da manhã, onde é liberado os hormônios de limpeza, de oxigenação, aí vem junto com a melatonina, e também ajuda a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que gera ansiedade. Então, é super importante que você tenha uma noite boa de sono, né? Outras coisas também, a noite de sono, ela é ótima. Então, já te ajuda a diminuir a ansiedade, né? A outra coisa é se alimentar mesmo de nutrientes, de comida rica em açúcar, né? Ela também desencadeia, porque ela mexe com a química do teu cérebro. Então, assim, mais do que nunca, né? Agora, mais do que nunca, tem que ter o cuidado com o sono, né? Com a alimentação, né? Fazer o exercício físico é super importante também. Eu sei que agora não dá para a gente sair, mas assim, fazer exercícios até exercícios de HIIT, você, por exemplo, não tem aqueles pezinhos, né? Faça os seus pezinhos, né? Com garrafinhas, coloque pedrinhas, porque o exercício de força, ele é bom porque ele ajuda a liberar ansiedade, né? Então, super importante que você se exercite também. Então, esse é um dos cuidados, sem que você precise, né, ir até no psicólogo. Se você melhorar essas coisas, já vai, consequentemente, o seu nível de ansiedade vai diminuir. Uma outra experiência que eu não acreditava e que é real, e eu estou vendo isso na minha própria vida, que sou uma ansiosa em tratamento, é a respiração, né? Então, a respiração, ela é super importante, ela oxigena o cérebro. Então, se você tirar 10 minutinhos para respirar, né? Inspirar, respirar, inspirar e respirar, e ter atenção plena naquele momento, eu não estou falando nada de religião, não estou falando nada de budismo, porque os orientais, eles têm essas práticas, né? Mas se você fizer isso é muito interessante, como parece assim que o dia todo assim, ele fica tranquilo, sabe? Então essa é uma das sugestões que eu dou aí que ajudam a você a conter a ansiedade, ainda mais nesses dias, né? Vamos dar a sequência aqui. Bom, tem um filósofo dinamarquês que eu curto bastante, que é o Søren Kierkegaard, né? Ele é da época de 1800. Ele é considerado o pai do existencialismo, né? Ele foi teólogo e poeta, entre outras coisas mais. E ele escreveu um livro que é o Conceito da Angústia. E é um dos melhores livros e artigos que foram escritos que tratam sobre esse assunto, né? E ele colocou esse conceito aqui que eu achei bem interessante, né? Ele coloca assim: é um medo fora de foco, né? Disperso. Ele usa o exemplo de um homem na beira do precipício, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de altura. Então, quando eu estou perto de um lugar alto, de um prédio, né, alguma coisa, eu não gosto de olhar para baixo, né? E aí ele trata a questão da ansiedade fazendo essa metáfora, como alguém que está à beira, assim, na varanda de um prédio alto, olhando para baixo, né? E aí ele vem aquele sentimento de eu vou ou fico, né? E desse desequilíbrio gera uma vertigem, né?
aquela tonteira. Então, essa tonteira, ela ocorre porque você tem a liberdade de ir para frente e acabar, né, com tudo, ou você pode ficar ali parado, equilibrado, sem fazer nada, né? Então, esse fato que Kierkegaard trabalha, né, da possibilidade de escolha, ele chama de a vertigem da liberdade. Então, essas possibilidades de escolha que a gente tem na vida, né, de o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser, né? Eu não posso sair na rua para vender, né? Como que eu vou me reinventar? E agora, né? Então, o Kierkegaard traz esse conceito de vertigem da liberdade, que é muito importante, vocês vão ver mais lá na frente, por que essa vertigem da liberdade é importante para nós, né? Na verdade, também é porque o cérebro, complementando, na verdade, né? O cérebro, ele sempre puxa a gente para a zona de conforto. Então, qualquer coisa que vá desafiar a gente gera uma certa ansiedade e gera também um medo, né? Então, o cérebro, ele trabalha muitas vezes, porque o cérebro, ele gosta de rotinas, né? Ele gosta de tudo no lugar. Ele gosta de conforto. Ele gosta muito de conforto. Então, tanto que a neurociência fala sobre isso, e assim, quando você cria rotina, realmente diminui muito a ansiedade, porque meio que você já, né, cria ali, ele já está prevendo que aquilo vai acontecer. Então, quando você se expõe a uma zona de conforto, e aí que é como se a gente fala de neuroplasticidade cerebral. Então, é como se você estivesse criando novas estradas, né? E essas estradas, elas levam um tempo para ser construídas. Então, só que isso gera um conforto. Então, para que você diminua a ansiedade, você tem que se expor a algo. Por exemplo, se você não gosta de falar em público, é se expondo aos poucos, né? E quando você menos pensar, você já não tem tanto medo. Livros, por exemplo, pessoas que não têm hábito de ler, né? Começando com pequenas metas, lendo 3 capítulos por dia, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando se pensar, você já leu aí 10 livros no ano. Então, assim, e a ansiedade você diminui quando você também expõe isso, quando você, às vezes, trabalha, né, contra essa ansiedade. Bom, aí vem a pergunta para vocês, não precisa responder, né? Você acorda cansado, né? Então, um dos sintomas interessantes que você precisa observar é como você acorda de manhã, né? E como consequência dessas 4 coisas, entre outras, né? O ser humano é um ser complexo, né? Mas em se tratando de ansiedade, primeiro, o pensamento excessivo, né? Quando você pensa excessivamente em algum assunto, algo que te deixa preocupado, algo que muitas vezes foge do seu controle e da sua alçada para resolver, né? Pode gerar ansiedade. Outros sintomas, dores de cabeça, dores musculares, né? As tensões aqui no ombro, taquicardia, até queda de cabelo, né? Quem tem pressão alta, como eu, sente outras situações também, né? Problemas cardiovasculares que podem vir a acontecer por conta da ansiedade, né? Ela aumenta, atrapalha a regularidade da pressão arterial do corpo, né? E isso aqui já é uma observação do Augusto Cury, tá? Que eu coloquei aqui. Uma mente que não se desliga é uma mente que gasta energia inutilmente. O que isso quer dizer? Que é como um computador que está rodando um programa pesado, né? Algo que deixa a CPU quente, e ele não desliga. O que vai acontecer com essa CPU? Ela vai diminuir o tempo de vida útil daquele aparelho. Eu até falei hoje com o Leandro, né? Porque eu estudei sobre isso hoje. Falei, Leandro, tu tem a mente de macaco? Falei que sim. Né? Vocês têm a mente de macaco, né? Então, é interessante a gente se avaliar, porque a mente de macaco é uma mente inquieta, uma mente que fica toda hora pulando, fica toda, né? Uma mente... Então, a gente tem que se questionar, será que eu não estou tendo uma mente de macaco? Então, eu fico pulando, porque isso é realmente inútil.
né? Então, a gente acaba que, consequentemente, de forma até automática, descontamos essa ansiedade em várias coisas, né? Em excesso de televisão, em excesso de comida, em excesso de várias coisas, né? Então, acaba até desenvolvendo... Excesso de maus relacionamentos, problemas não resolvidos, né? Enfim, aí a gente vai empurrando, muitas vezes, vai empurrando para a barriga, né? Quando o carro da gente ele apresenta falhas, você corre para o mecânico para resolver o problema, porque você sabe que se você não resolver, você vai ficar no prego e vai passar vergonha, né? O nosso problema é que quando a gente começa a dar esses sinais que estão mostrados aqui, né? A gente não faz nada. Você simplesmente, eu falo de mim, né? Empurro com a barriga e vou deixando para frente até eles acumularem e gerarem uma doença física, né? Ou outros problemas, né? Como aqui mostrados. E assim, por fim, os seus sonos, as suas noites de sono não são boas e você não recebe a dádiva e o presente de ter um sono reparador, né? Porque a sua mente está tão cheia de coisa, está com a mente do macaco, está pulando de galho em galho e ela não consegue desligar, não consegue parar, não consegue relaxar, né? Então, todos esses sintomas aqui mostram que você está ansioso, né? Agora, se você está com uma síndrome, não dá, eu não poderia dizer, seria muita responsabilidade. Aí você tem que ir com um profissional, tem que ter humildade. Eu já fui, a Lid já foi, mais de uma vez, e nos ajudou bastante, né? A identificar que ponto que precisava ser tratado e melhorado, né? Então, gente, vamos lá para o nosso texto base. João... Leandro, Oi. rapidinho, só para entrar no tema, tá. Assim, o que vocês acabaram de relatar foi o que eu passei muito durante esse período que eu estava doente. Né? Principalmente já no final, quando eu já estava melhorando fisicamente, mas o meu psicológico começou a dar tilt. Né? E assim, eu também eu tenho crise de ansiedade, né? Também sofro, então faço também terapia, tratamento com psicólogo, psiquiatra, tudinho por conta dessa minha ansiedade também que eu tenho muitas vezes exacerbadas e fora do controle. Então assim, com a doença e com esse clima de pandemia e tudo, né? Já para o final, eu apresentei assim, eu nunca tinha tido tantos sintomas tão latentes de ansiedade como eu tive agora, né? Com relação à doença. Já para o final, eu já estava melhorando fisicamente, né? Eu já não tinha mais febre, já tinha passado já aquela fase mais crítica do coronavírus, mas eu acho que foi no momento assim que eu comecei a relaxar, assim, comecei a pensar, meu Deus, tudo que eu pensei, tudo que eu passei, não sei, e as situações que estavam ao meu redor, aí foi quando a ansiedade, né, saiu da caixinha do meu controle, entendeu? Então, o que aconteceu? A minha pressão arterial, tudo que tu falou aí, minha pressão arterial ficou oscilando de baixa para alta, eu não consegui dormir e tal, e eu passei dias e dias sem dormir direito, e me acarretou agora uma lombalgia, né, que eu ainda estou sentindo até hoje, assim, sabe, as consequências, mas estou bem melhor, né? Estou conseguindo dormir com dor, viro para lá, viro para cá, mas dou jeito, consigo dormir. É muito ruim ficar sem dormir, meu Deus do céu. É uma coisa assim que acaba com a gente não dormir. Você não se recupera, né? Sem um sono reparador. Não, é horrível. Você vai piorando a sua condição, né? Quando você não consegue descansar com aquelas dores lombares, né?
a Eu dificuldade tô de com respirar. lombalgia agora, né? Que eu tô com lombalgia agora, tomei remédios por cima de remédios, mas é que acabou os remédios agora, eu tô tá bem melhor, né? Mas é tudo consequência das minhas ansiedades, entendeu? Das noites mal dormidas e tal, né? Mas graças a Deus, assim, eu tô bem melhor hoje. Que bom, É isso. que bom, amiga, mas não deve ser fácil, né? Porque, puxa vida, eu passei alguns dias de ansiedade aqui nessa época da pandemia, e olha, eu não estava conseguindo dormir também. E meu cabelo estava caindo, eu nem sabia esse negócio do cair do cabelo, né? E eu Meu não. cabelo sempre cai, eu não sei se... Mas enfim, né? Assim, eu senti. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar, né? Dar um tempo. E vou começar a acordar mais cedo e começar, sabe, criar uma rotina, e isso está me ajudando bastante. Mas É isso que eu estou fazendo. Você não Eu desliguei, eu saí do Facebook, porque o Facebook para mim só estava me dando, só era tragédia, aí aquilo me estava mais. Então eu saí do Facebook, parei de ficar vendo jornal. Eu acordava, assistia aquele jornal do Corona. Aí, não, eu parei, não estou mais assim, porque senão eu fico louca, não, parei. Aí agora eu caminho de manhã, já tenho uma rotina assim, sabe? Já tem me ajudado muito. É criar rotina, Rê. Criar rotina todo dia naquele mesmo horário, né? Fazer meditação, fazer a caminhada, ler a Bíblia, fazer o almoço, depois do almoço, ler o livro, dormir, descansar. Aí depois trabalha e não sei o quê. E a gente coloca despertador para acordar. A gente tem que colocar despertador para dormir também. Porque a gente acaba que é tomado de um monte de atividade, quando a gente olha já é meia-noite, né? Então, a gente coloca um horário para despertar, para dormir também, para começar. E assim, para a gente se desconectar, tem que ser 1 hora pelo menos, desligar celular, desligar a televisão, fechar todo, dormir no escuro, né? Não Que é assistir super filme de importante. guerra antes de dormir, né? Né, Leo? Eu adoro esses filmes de guerra. Não, ele tem que colocar exatamente na hora. Eu falei para ele, olha, não, eu vou dormir lá no quarto da Chloe. E quando eu falo que eu vou dormir no quarto da Chloe, ele, não. É fácil, cara. Pede arrego, pede arrego. É interessante aí, eu também me identifico aí com a questão da ansiedade e também com a questão da doença, né? Eu também passei gripado aí um tempo aí. E o pior de tudo é o psicológico, né? Se a gente não soubesse que tinha pandemia, ia ser uma gripezinha que não mais outra. Verdade. Mas passar aqui 20 enterros por dia, meu irmão, não sei de casa, não é mole, não. Pois é, né? Fica amanhã como é que eu vou estar, né? E também passei pelas mesmas coisas que a Rebeca passou, assim, tem dificuldade de dormir. E também me desliguei, fugi daí de tudo e melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.